iniciando esse atendimento coletivo de resgate da vitalidade, da autoestima, do magnetismo pessoal. Te convido para essa oração inicial, essa oração de alinhamento, de abertura, essa oração profunda de conexão. Se você quiser fechar seus olhos, iniciar um processo respiratório, fique à vontade, uma oração inicial, para que nós possamos nos alinhar com a energia de tudo que está sendo realizado aqui e agora, tudo que nós vamos receber ao longo desse atendimento. Amado e eterno Deus, fonte criadora de toda a vida, de toda a luz e de todo o amor. Neste momento nós nos colocamos humildemente diante da Tua presença para consagrar esse atendimento coletivo. Que este espaço seja envolvido por Tua paz, por Tua sabedoria e por toda a Tua proteção. Que toda energia aqui movimentada esteja em perfeita sintonia com a Tua vontade, eterno Deus. Respeitando o livre-arbítrio, o tempo e o propósito de cada participante. Nesse momento, Deus Altíssimo e Eterno, eu apresento diante do Teu trono, diante de Ti, os nomes daqueles que receberão este atendimento, que estão participando desse atendimento, se conectando com tudo o que aqui está sendo feito. Esse atendimento coletivo de resgate, essa apometria semanal. E diante do Teu trono, Altíssimo Deus, eu te apresento a Michele, a Juliana, o Carlos Eduardo, o Leonardo, a Jéssica, Maria Lúcia, a Marcelene, a Maiara, o Jailson, o Anderson, a Josiane, o Everton, a Gabriele, a Gisele, o Bernardo, o Douglas. Te apresento o Jorge Luiz, o Alexandre, a Marilda, o Anderson, o Carlos Eduardo, a Janaína, a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Mariane, a Débora, o Jonathan, o Davi, a Adelaide. Te apresento a Thaís, o Leandro, o Juscelino, a Terezinha, o Manuel, o Bruno, o Matheus, a Ana Paula, a Maria Eugênia, a Juliana, o Luciano, a Giovana, a Isabela, o Maicon. Te apresento o Daltro, a Tayla, a Marlise, o Gelson, Neucides, a Rosilei, o Matheus, a Noeli, a Lúcia, a Daiane, o Arcelino, a Salete, o Luciano, a Amélia, o Aloísio, o Brian, a Renata, a Érica, a Juliana, o Saulo, a Maitê, o Saulo Filho, o Saulo Neto, a Lucivone, o Marcos de Jesus, o Manuel Paulo, a Sandy, a Valésia, a Lisiane, a Nádia, o Caio, o José Ricardo. Te apresento a Cleia, o Marco, o Luciano, a Ieda, o Paulo, o Henrique, o Rafael. Te apresento o Reginaldo, a Sebastiana, a Selma, a Cristiane, o Jason, o Eduardo, o Leonardo, a Gabriela, a Doralina, o João Gabriel, a Cláudia e eu também diante de Ti, Pai. Mais uma vez me apresento. Que cada uma dessas pessoas nomeadas sejam alcançadas pela Tua luz, onde quer que elas estejam agora. Que seus lares, seus corpos, suas mentes, suas emoções, seus campos espirituais sejam envolvidos por uma frequência de cura, restauração e fortalecimento. Eterno Deus, Pai de infinito amor, sabemos que ninguém nasce sem brilho, sem coragem, sem valor. Toda alma é criada com uma centelha divina, carregando em si a força para viver, criar, amar, prosperar.
e superar os desafios. Porém, ao longo da caminhada, muitos perdem esta confiança em si mesmos. Foram marcados por palavras duras, rejeições, críticas, abandonos, medos, fracassos, perdas, cobranças excessivas, experiências que enfraqueceram a sua fé na própria capacidade. E hoje nós pedimos que toda essa carga seja entregue diante da tua presença, Deus eterno. Que sejam desfeitos os pesos emocionais carregados por tempo demais. Que sejam dissolvidos os registros de medo, culpa, inferioridade, vergonha, fracasso, incapacidade, que impediram cada uma dessas pessoas nomeadas e esta pessoa que também está se ligando a esta gravação. Que toda a influência energética que alimenta o desânimo, a insegurança, a procrastinação, a autossabotagem, a perda de esperança, seja envolvida pela tua luz e conduzida à perfeita transmutação. Nesse atendimento nós consagramos especialmente a energia do plexo solar, do centro da força interior, da coragem, da autoestima, da vontade, do poder de realizar. Que este centro energético, o plexo solar, seja restaurado, harmonizado, fortalecido. Que cada participante volte a sentir a alegria de viver, a confiança para tomar decisões, a firmeza para estabelecer limites saudáveis, a coragem para seguir novos caminhos, a determinação para construir uma vida alinhada ao seu propósito. Que o magnetismo natural desperte novamente. Que sua presença volte a irradiar paz, confiança. Que oportunidades compatíveis com a sua evolução possam aproximar-se com leveza. E que portas antes fechadas encontrem espaço para se abrir no tempo certo, e o tempo certo é agora. Que sejam restauradas a força de agir, a motivação para recomeçar, a capacidade de acreditar. E pedimos também, eterno Deus, que toda essa movimentação energética aconteça sobre a assistência dos mensageiros da luz, dos benfeitores espirituais, dos anjos, que autorizados por Ti, Pai, possam vir em nosso favor com cura, evolução, libertação, e que esse atendimento seja realizado com amor, sabedoria, discernimento e profundo respeito às leis divinas. E que até o término desse atendimento, cada coração possa reencontrar uma verdade muitas vezes esquecida. A força nunca deixou de existir. Ela apenas estava aguardando ser desperta novamente. Deus eterno, todo-poderoso, graças nós te damos por estarmos diante da tua presença e sentirmos em nós a sua presença, o seu cuidado, a sua infinita misericórdia. Amém. Está feito.
Está feito, está feito. Se você quiser, nesse início desse atendimento, colocar alguma intenção pessoal, além das intenções que já foram colocadas ao longo desse mês de julho, aproveite que nós estamos diante da presença de Deus, mesmo que em lugares diferentes, conectados a esse atendimento, a essa egrégora que se forma através desse atendimento, e da força que juntos estamos produzindo, porque estamos aqui com o mesmo objetivo. Apresente seu pedido, a sua intenção. Coloque aquilo que você mais precisa. Essa vitalidade que precisa ser resgatada, essa autoestima, esse magnetismo pessoal. E a necessidade que você mais precisa hoje. Que o eterno Deus envie os seus anjos para recolherem todas essas nossas intenções, todos esses nossos pedidos. E que você possa mais uma vez sentir a presença do Deus Altíssimo que te alcança agora. Está feito, está feito, está feito. Que bom que você está aqui, participando hoje desse atendimento coletivo, com um tema muito forte, muito especial. Eu, enquanto me preparava aqui para realizar o atendimento, já estava colocando todos os nomes, que durante a gravação eles são falados apenas o primeiro nome, né? Ligando na mesa de atendimento e já apresentando cada um de vocês. Realmente a energia ela é muito forte dentro dessa temática que é proposta para hoje. E eu quero aqui trazer uma breve reflexão a você sobre o atendimento de hoje, esse resgate da vitalidade, da autoestima e desse magnetismo pessoal. E a espiritualidade ela foi me motivando nesses últimos dias. Eu recentemente fiz uma viagem também com a minha esposa e muitas coisas assim, a espiritualidade vai nos motivando, né? Quando vamos para um lugar diferente, quando encontramos pessoas diferentes e quando também ali somos usados naqueles lugares, para aquelas pessoas, para levarmos cura e libertação. E na agenda do mês de julho, o dia 22, então, ele foi colocado esse tema, resgate da vitalidade, da autoestima e do magnetismo pessoal. E ao longo da vida, ninguém de nós nasce sem vitalidade. Ninguém de nós nasce sem brilho ou sem uma força interior. Pelo contrário, todos nós chegamos ao mundo com uma energia natural de expansão, criatividade, alegria e confiança. Uma criança, por exemplo, ela não precisa aprender a acreditar em si mesma. Ela simplesmente se expressa. Ela sorri, ela brinca, ela tenta novamente quando cai, por exemplo, e segue em frente. O que acontece é que, ao longo da caminhada, essa força muitas vezes vai sendo abafada. Resgatar a vitalidade, resgatar a autoestima, resgatar o magnetismo pessoal. Já estava aí essa vitalidade, essa autoestima, esse magnetismo. E algo foi acontecendo e isso foi se perdendo. É por isso que esse atendimento ele está focando muito em resgate. Não se trata de receber algo que nunca esteve aí, que nunca existiu, mas de reencontrar aquilo
que sempre esteve dentro de você, dentro de cada um de nós, e que por diferentes circunstâncias acabou sendo escondido sob camadas de medo, culpa, frustração, condicionamentos que fomos muitas vezes expostos. Muitas pessoas perderam parte dessa vitalidade por crescerem ouvindo que não eram boas o suficiente, que precisavam agradar a todos, que seus sonhos eram grandes demais. Talvez você tenha ouvido isso muitas vezes na sua vida. Ah, você sonha grande demais. Nós somos pobres, nós não conseguimos isso, nós não podemos isso. Outras pessoas já aprenderam muitas vezes que dentro da própria família, isso vem dentro da própria família, a carregar as responsabilidades que não lhe pertenciam. Quantos de vocês aqui ajudaram na criação dos irmãos menores? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que está hoje, com os seus mais de 50 anos, sofrendo por coisas que não são responsabilidade sua e nunca foram. E quantas vezes, até dentro da nossa própria família, nós fomos assumindo pesos emocionais desde muito cedo. Existem também aquelas pessoas que passaram ou passam ainda por relacionamentos marcados por crítica, manipulação, rejeição, desvalorização, e que passam a duvidar da própria capacidade e do próprio valor. Eu atendo muitas pessoas que vêm de relacionamentos narcisistas, relacionamentos abusivos. Tem pessoas que levam 3, 4, 5 anos, ou até mais, para se libertarem de toda aquela manipulação, aquela crítica, aquelas rejeições. E a sociedade que nós estamos inseridos, ela também exerce uma grande influência. Nós vivemos em uma cultura que frequentemente estimula comparações. Nós somos comparados o tempo todo. Somos colocados em competições excessivas o tempo todo. Somos os colocados em cobranças por resultados. E está aí o burnout como uma resposta do exaurimento nervoso, porque muitas vezes somos cobrados por resultados que muitas vezes não somos nós que devemos apresentá-los. E a sociedade de hoje, ela está muito vivendo uma sensação constante de que nós nunca somos suficientes. E aos poucos, a pessoa deixa de confiar na própria intuição, perde a sua espontaneidade, passa a agir com medo de errar, e começa a viver apenas para atender às expectativas externas, as expectativas dos outros. Esse enfraquecimento também se manifesta na nossa prosperidade, por exemplo. Muitas vezes o medo de crescer, de cobrar pelo próprio trabalho, de assumir novas oportunidades, de acreditar que merece viver com abundância, nasce justamente de um campo energético e espiritual fragilizado, onde a insegurança fala mais alto do que a confiança. E é nesse ponto que o chakra do plexo solar, ele fica na região um pouquinho para cima do umbigo. É mais ou menos onde ali nós chamamos de barriga, né? A parte do estômago, intestino e assim por diante. É ali que se concentra a região do plexo solar. Esse centro energético, agora você entende por que tanta gente tem problemas estomacais. Você está vivendo processos abusivos.
E esse centro energético ele é profundamente ligado à nossa identidade, ao nosso poder pessoal, à nossa autoestima, à nossa capacidade de tomar decisões. E a força necessária para transformar aquela tua boa intenção em ação. Quando o plexo solar ele está em equilíbrio, a pessoa sente clareza, determinação, coragem, confiança para construir a sua própria história. Quando está enfraquecido, desalinhado, surgem os sentimentos de medo, procrastinação, desânimo, sensação de incapacidade, dependência da aprovação dos outros, dificuldade de sustentar as escolhas. E é tão interessante que o plexo solar ele está realmente na região, no nosso corpo físico, a região gástrica. E hoje a ciência, a neurociência, a psicologia já tem estudos avançados de que o nosso intestino, o estômago, é como se fosse um segundo cérebro. Porque é ali que são produzidos muitos dos hormônios que vão depois para a nossa mente e fazem o nosso cérebro trabalhar direito. Não é o seu cérebro que produz o hormônio, são outras regiões do corpo. Então, olha o que a espiritualidade, o conhecimento espiritual já há muitos anos vem falando e que hoje a ciência começa a ter também entendimentos a respeito disso. E durante esse atendimento coletivo de hoje, o campo energético que está aqui formado está sendo direcionado para promover uma profunda harmonização deste centro de força, o plexo solar. E a intenção aqui é favorecer a liberação do que bloqueia você no medo, na insegurança, na culpa, nos excessos de autocrítica, nas experiências de humilhação, os fracassos que ainda geram bloqueios, os padrões que limitam a forma de você se expressar e despertar o seu potencial. O atendimento de hoje ele também vai fortalecer o magnetismo pessoal. Magnetismo de atrair. E esse magnetismo pessoal ele não está relacionado só à aparência física, mas à energia que você transmite e que você atrai. Pessoas magneticamente equilibradas, elas passam e inspiram confiança, atraem oportunidades, constroem relações mais saudáveis e caminham pela vida com uma presença que nasce da autenticidade sua e não da necessidade de você provar o valor que você tem. E mais do que recuperar uma disposição física e emocional, o atendimento de hoje ele nos convida a recordar quem realmente você é. Antes dos medos, das críticas, das decepções, das limitações que foram sendo acumuladas ao longo da sua vida. E o objetivo aqui é fortalecer a sua conexão com a sua própria essência, despertando uma postura mais firme, consciente e confiante diante da vida. Permita-se receber, a experienciar. Permita-se, no atendimento de hoje, a promover mudanças. E mudanças que começam de uma forma bastante silenciosa. E que forma silenciosa é essa? Uma decisão tomada com mais coragem. Um não dito sem culpa. Um novo olhar sobre si mesmo. E a sensação de que finalmente
a vida pode voltar a fluir. Agora eu vou realizar os comandos da apometria. Nós temos aqui pessoas que participam da apometria semanal. Temos algumas pessoas que estão participando somente desse atendimento coletivo. Todos são bem-vindos aqui. E agora, nesse momento, nós vamos realizar então os comandos de apometria, os comandos de limpeza. Eu vou deixar uma frequência tocando. O que mais importante do que você ficar ouvindo o que eu estou falando é você ir experienciando esta limpeza acontecendo. Muito provavelmente, na hora que você for assistir a gravação, você já vai estar sentindo o seu campo, essas alterações acontecendo. Mas no momento da gravação, isso fica mais forte ainda. Porque você não só sente, mas você faz aquela experiência junto com a gravação. Então, nesse momento, é um momento de limpeza, é um momento de cura, é um momento de libertação. Então, se coloque à disposição de você receber essa limpeza, receber esta cura, receber essa libertação. Altíssimo Deus, todos os nomes já foram apresentados. E todos os nomes também já foram incluídos nesse atendimento. E mais uma vez eu quero aqui ativar a participação de cada pessoa nesse atendimento coletivo. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes. Eu sou ativar clientes. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Está feito, está feito, está feito. Nessa primeira parte, desses comandos de apometria, eu quero pedir que o eterno Deus envie os seus anjos para limparem, cortarem, retirarem de cada um de nós os nossos campos energéticos espirituais, as obsessões, os espíritos em sofrimento, as simbioses, cortar a força, a presença de entidades negativas, magos negros, eguns, quiumbas, quinzilas, todo e qualquer tipo de espírito familiar, todo aquele tipo de demônio, de daimon, de servos de entidades de íncubos, súcubos. Tudo isso eu peço ao Altíssimo Deus agora, envie os seus anjos para limpar no campo energético de cada um de nós essas entidades negativas, esses espíritos que querem muitas vezes tomar conta da nossa vontade, da nossa vitalidade, do nosso magnetismo. E eu peço também isso pelo nome e pelo sangue do Cristo, do Messias, que o eterno Deus envie as forças, o poder, os anjos, as equipes de luz, os mentores, para nos assistirem nesse momento, retirando obsessores, sofredores, simbioses e qualquer entidade negativa que não é divina na nossa vida e não pertence mais a nós. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Está feito, está feito, está feito. Quebrando, desfazendo, retirando magias, feitiços, encantamentos, bruxaria, feitiçaria, macumbarias, trabalho espiritual negativo, oferendas, salgas, inveja, mal-olhado, orações pelas costas, pragas, maldições, passes que você possa ter recebido, energias de udos, de voodoo, qualquer tipo de magia negativa sendo direcionada a você, ataque psíquico, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia. Ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, está feito,
Está feito, está feito. Maldições, karmas, vossos, chips, implantes, ovoides, bichos, larvas, miasmas, vampirismo, parasitismo, aparelhos parasitas, energias de ambientes, de pessoas, inveja, mal-olhado, invejas de sangue, toda energia negativa sendo transmutada em positiva. Ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, eu sou. Ativar quebra de decretos, eu sou. Ativar quebra de decretos, eu sou. Ativar quebra de decretos. Ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, está feito, está feito, está feito. E os karmas que te acompanham estão sendo liberados agora. Ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma. Eu sou, ativar a libertação do karma, eu sou, ativar a libertação do karma. Eu sou, ativar a libertação do karma. Ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma, ativar a libertação do karma, está feito. E tudo aquilo que não é mais divino na sua vida, e receba essa limpeza e esta libertação completa. Receba essa limpeza, esta cura e libertação completa, que a sua mente se harmonize, que seus pensamentos se harmonizem, que a espiritualidade continue cuidando de você por dias, horas, meses, quanto tempo for necessário. Curas físicas aconteçam agora. Regeneração física aconteça agora. Ansiedades sejam derrubadas. Depressões sejam quebradas. Que os teus chakras sejam alinhados, harmonizados, desbloqueados. A energia, a vitalidade volte. A prosperidade se abra, os caminhos se abram, você possa realizar todos os seus desejos. E que você possa lembrar quem você é. A essência divina manifeste-se dentro de você. Nesta água que você separou, que seja colocado remédio espiritual para a sua cura e libertação completa. Que o ambiente da sua casa, o ambiente que você assiste agora essa gravação, os ambientes ligados a você sejam todos limpos, harmonizados, desbloqueados. E que você possa receber tudo de bom, tudo de melhor na sua vida. Que cortes energéticos profundos sejam feitos, que energia de divórcio energético chegue até você nesse momento. E você possa experienciar a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, na sua vida. Que agora vem em espírito e promove uma mudança mental. Harmoniza a sua energia e tudo se faz novo. Ativar libertação, ativar limpeza profunda, libertação completa, ativar limpeza profunda, libertação completa. Eu sou, ativar limpeza profunda, libertação completa. Eu sou a limpeza profunda, libertação completa. Eu sou, ativar limpeza profunda, libertação completa. Está feito, está feito, está feito. E se ainda há alguma má energia, que essa má energia seja destransmutada agora. Ativar, desmaterializar energia negativa, ativar, desmaterializar energia negativa. Ativar, desmaterializar energia negativa, eu sou, ativar, desmaterializar energia negativa. Eu sou, ativar, desmaterializar energia negativa, eu sou, ativar, desmaterializar energia negativa. Está feito, está feito, está feito. Sinta a presença de Deus. Vá sentindo a presença de Deus. Vá sentindo o Espírito de Deus. Vá sentindo essa cura com a libertação que vai vindo sobre você agora. Vá entregando tudo, problemas, dificuldades, falta de discernimento,
e vá recebendo, despertando novamente o que estava adormecido e resgatando essa vitalidade, esse magnetismo. E que toda essa energia canalizada você agora vá promovendo mudanças profundas. Mudanças profundas. E para complementar a nossa reflexão, tudo aquilo que a gente está vivendo, esse atendimento de agora, eu te convido a assistir esse vídeo. É uma breve mensagem, mas acredito que vai tocar muito profundamente cada um de nós de formas diferentes, com as experiências que cada um de nós teve ao longo da vida. Toda sessão você me diz que eu preciso me amar. Diz que eu preciso começar a gostar mais de mim. Parece um disco arranhado. A questão é que você nunca me ensina como, nem quando ou onde Ok, tá começar. bom. Vamos começar agora então. Não hoje à noite, não amanhã. Vamos começar agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você me diga o que você não gosta em você mesma. Mas seja honesta comigo. Não seja espertinha. Não fique com raiva. Só seja honesta. Eu sou gorda. Eu sou feia. Eu estrago as coisas. Tente me dizer há quanto tempo você se sente Eu assim. não sei. Desde que eu tinha 9 ou 10 anos. Então, essa é uma opinião sobre você mesma que você formou há muito tempo atrás. Abra seus olhos. Eu quero que você imagine você mesma com 10 anos de idade, sentada no sofá ao seu lado. Essa é a garota que achava que ela era gorda, feia e uma vergonha. Eu quero que você imagine ela sentada. Agora, diga para essa garotinha que ela é gorda. Eu não vou fazer isso. Eu não quero. Diga para aquela garotinha que ela é uma vergonha, que ela não vale a pena, porque é isso que você faz todos os dias quando você diz isso para si mesma. Quando você se convence que você é uma vergonha, um fardo. Você não acha que ela é feia? Não, Não? Ou gorda? não. Não? Ou uma vergonha? Ou horrível? Ou inútil? Para! Não! Ok, não. O que você quer dizer para essa garotinha? Se ela te falasse que se sente assim sobre ela mesma, o que você diria para ela? Que ela é ótima. Que ela é perfeita. É isso que você precisa dizer a você mesma toda vez que você sentir esse pânico, ansiedade. Você precisa se acalmar do mesmo jeito que você acalmaria essa garotinha, certo? Certo. Você precisa dizer a si mesma que tudo irá ficar bem. Se você se comprometer a isso, eu prometo que você irá conseguir enfrentar qualquer coisa. E isso começa agora. Ame-se. E quando é que isso começa? Agora. Amor próprio. Esse vídeo ele é muito interessante. Apesar da dublagem não ser perfeita,
mas ele é um vídeo muito interessante para nossa reflexão. Se você quiser, volte a gravação e assista novamente, para que você possa refletir. Quantas vezes você está nessa situação? Talvez os teus problemas, as suas dificuldades sejam outras. Talvez as tuas autossabotagens sejam outras, não aquelas que estão retratadas ali na gravação, no vídeo. Mas se coloque nessa postura de você dizer para si mesmo, para si mesma, daquilo que você é capaz de transformar na sua vida daqui para frente. Mas não é só um falar. O falar ele é terapêutico, o escrever ele é terapêutico e te ajuda muito. Mas também o tomar decisões. É o ter uma atitude transformadora. Eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos. E agora é o momento de decreto espiritual, momento de ativação espiritual. Eu acho que o momento forte desse atendimento de hoje. Feche teus olhos, inicie um processo respiratório e vamos agora determinar, vamos agora limpar, vamos agora libertar tudo aquilo que precisa ser liberto, ser harmonizado. Você já recebeu uma limpeza apométrica, mas agora é o momento de nós decretarmos o resgate da sua vitalidade, da sua autoestima, do seu magnetismo pessoal. Mas não se esqueça, não é só falar. É colocar em prática. O que eu posso te ajudar é canalizar essa energia para que isso seja resgatado em você. Mas ninguém pode tomar decisões por você e nem Deus vai fazer isso. Em nome do Deus Altíssimo, Criador, fonte de toda a vida, de toda a verdade, de toda a luz, eu agora me coloco como instrumento para conduzir esse atendimento em favor de todos os participantes que aqui foram apresentados. Debaixo da autoridade espiritual, declaro que esse momento está consagrado à cura, à restauração, à libertação, e toda ação realizada seja conduzida em perfeita harmonia com as leis divinas, respeitando o livre-arbítrio, o propósito e o tempo de cada alma. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que esta promessa envolva todos os participantes, formando ao redor de cada um campo de luz, proteção, fortalecimento, onde nenhuma influência contrária ao bem encontre permanência. Nesse momento, decreto que toda energia de desânimo, apatia, medo, insegurança, inferioridade, vergonha, culpa, fracasso, impotência ou sabotagem, desesperança seja identificada, desligada e conduzida à luz divina para que receba o tratamento que é devido. Que sejam desfeitos agora os vínculos energéticos originados por palavras de maldição, humilhação, rejeição, comparações destrutivas, críticas constantes, manipulações emocionais, abandono afetivo e toda experiência que tenha enfraquecido a confiança, a identidade e o valor pessoal. Que sejam dissolvidos os registros conscientes e inconscientes de derrota, incapacidade, desmerecimento, limitação que ainda atuam sobre a vida de cada participante. Está escrito
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito decidido. Assim decreto que sejam renovadas as forças interiores, restaurada a esperança, fortalecida a consciência de que cada um de nós carrega dentro de si a centelha da vida concedida pelo Criador. Todo bloqueio instalado no plexo solar seja agora submetido à luz divina. Eu vejo anjos visitando você e colocando as mãos no plexo solar. Que sejam liberados os excessos de medo, que sejam dissolvidas memórias de fracasso, que sejam retirados os pesos emocionais, que sejam desfeitos os condicionamentos que impedem que você possa reconhecer o próprio valor. Que toda energia estagnada seja colocada em movimento, que toda vitalidade seja restaurada, que toda força exterior esquecida seja novamente desperta. Está sendo alinhado agora o corpo físico, energético, emocional, mental, espiritual, para que tudo isso trabalhe em sintonia e que cada centro energético seja harmonizado conforme a necessidade individual de cada um, permitindo que a energia vital circule livremente por todo o organismo. Que sejam ajustados os campos relacionados à prosperidade, ao merecimento, relacionamentos, ao trabalho, à missão de vida, à criatividade, à comunicação, a capacidade de materializar projetos alinhados ao bem. Que sejam encerrados agora ciclos de repetição baseados em medo, em escassez, dependência emocional, necessidade constante de aprovação externa. Toda crença limitante herdada da família, da cultura, situações fortalecidas pela sociedade, construída através de experiências de vida, sejam agora iluminadas pela consciência e que permaneça apenas aquilo que leva o seu crescimento, equilíbrio, liberdade e amor. E no Salmo 18 nós lemos: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador. Que seja agora essa fortaleza interior restaurada, essa identidade fragmentada reunificada, essas partes enfraquecidas sejam todas alinhadas e formem a totalidade do ser. Que cada participante seja fortalecido para caminhar com dignidade, sabedoria, discernimento, confiança. Eu decreto agora a ativação do poder pessoal, a coragem para agir, a autoestima saudável, o magnetismo, a confiança no eterno Deus e a confiança em si mesmo. É ativado agora a alegria, a disposição, a prosperidade, a paz interior. E o Senhor, que é o meu pastor, nada me falta hoje. É esse Deus que refrigera a alma e guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
toda a fadiga espiritual seja substituída por renovação, toda tristeza encontre esperança, toda confusão encontre clareza. Porque é do alto, do eterno que vem o nosso socorro. E assim nós entregamos todo esse processo que cada um de nós está passando na sua vida. Esse resgate da sua vitalidade, amor próprio, magnetismo. Nós entregamos tudo isso ao eterno Deus, certos de que toda cura acontece na medida exata da necessidade de cada participante aqui. Eu selo esse decreto na luz, no amor, na verdade, na justiça divina. Que toda bênção autorizada pelo alto permaneça. Que toda restauração iniciada nesse momento encontre continuidade. E que toda transformação iniciada nesse atendimento produza frutos hoje, imediatamente, amanhã e depois, frutos permanentes. E que cada um aqui volte a caminhar com a cabeça erguida, o coração fortalecido, a alma renovada e a certeza de que a luz de Deus continua habitando em seu interior. Assim decreto, assim se cumpra, assim é. Está feito, está feito, está feito. Tudo isso é muito profundo, tudo isso é muito transformador. É uma energia que flui inconstante. E que o eterno Deus derrame seu Espírito mais uma vez. E que você receba o dom que você hoje precisa. Se é de ciência que você precisa, receba ciência, sabedoria, fortaleza, temor. Se é amor próprio, receba amor próprio. Se é prosperidade aberta, receba. Que você receba a bênção, a graça divina que você precisa agora. Tudo isso nós pedimos e entregamos ao eterno Deus, pelo nome e pelo sangue do Cristo, do Messias. Vai continuando a sua oração pessoal. Vai entregando o que você precisa entregar hoje. A dificuldade que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando, aquilo que te trouxe para esse atendimento. Vai dizendo ao Todo-Poderoso o que você quer que se transforme na sua vida agora. Esse é um atendimento energético, espiritual. É um atendimento coletivo. Mas o eterno Deus, ele olha para cada um de nós individualmente. E a espiritualidade atende cada um de nós de forma individual. Aquilo que você precisa agora, você está recebendo. Continue a sua oração pessoal. Continue a sua oração pessoal e vai entregando. Vai se libertando, vai se curando. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, ele é Cristo.
amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo, tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, aponte a Cristo, porque eu vivi todos os amores, guerras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo, tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu de tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu sei. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. E colocará o meu nome sobre os filhos e eu os abençoarei. Receba essa transformação, essa cura. Continue a sua oração pessoal. Mesmo que a gravação encerre, continue a sua conexão. E que o poder do Altíssimo te alcance cada vez mais. Gratidão, gratidão, gratidão.